Cristo, amém? Vamos todos nos unirmos nessa noite em um só espírito, em oração, para agradecer esse Deus maravilhoso que tem nos livrado, que tem nos libertado, que tem cuidado de nós, das nossas famílias, dos nossos familiares e dos nossos amigos, que tem cuidado da tua igreja. Aleluias. Você pode ficar aí onde você está, no seu lugar, fica na sua liberdade, e vamos estar orando ao Senhor nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, para te adorar e te glorificar, bendizer o santo e grandioso nome, Senhor. Tu és majestoso, Senhor, Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o alfa, o ômega, o início, o princípio e fim. Senhor, estamos aqui, Senhor, para bendizer o Teu santo e grandioso nome, ó Pai. E dizer, Senhor, que te amamos, Senhor. E para dizer que te agradecemos, ó Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da Tua igreja, Senhor. O Senhor tem cuidado, Senhor, do Brasil. O Senhor tem cuidado do mundo, Senhor. O Senhor tem cuidado das autoridades, ó Pai. O Senhor tem cuidado, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, Senhor. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, ó Pai. Ó Espírito de Deus, vai agindo, vai operando, vai manifestando o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Livra, Senhor, livra de toda peste perniciosa, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Não somos merecedores nesta noite, ó Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e para te louvar, Senhor, e bendizer o Teu santo e grandioso nome. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Tu és a minha luz. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Ti confiarei, Senhor. Nos renderemos aos Teus pés, ó Pai. Eis que venho sem demora. Em Apocalipse 3:1 diz: guarde o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Senhor, aleluia. Digno de louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Tu és o único. O verdadeiro, Senhor. Eu Te amo, Jesus. Coroamos
teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens cuidado de nós, ó Pai. A todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo, Senhor, na tua presença, ó Pai. Que a tua glória, Senhor, fez comigo. Kadosh, Kadosh. Aleluia. Role, role. Glória, glória. Glória ao Senhor. Tu és Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Que a tua presença aumente, Senhor. Eu me rasgo na tua presença, ó Pai. Na tua mirra ardente, Senhor. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde
Eu quero estar chamando o pastor Charles, que ele estará com a palavra nesta noite, amém? Obrigado, irmã Hilda. É legal isso, né? É muito legal. Aí às vezes eu fico olhando meu filho, ele fala assim, eu quero convidar o pastor Roberto Charles. Eu acho estranho no começo, eu achei um pouco estranho isso. Mas glória a Deus que estamos aqui para louvar, glorificar e adorar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda adoração, amém? Quem está feliz com Jesus aí pode dar uma salva de palmas para Ele. Ele é digno de toda honra. Diga uma palavra de amor para Ele, diga uma palavra de adoração, diga que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Deus fiel, que Ele é o Deus todo-poderoso da sua vida. Glória a Deus, a Ti, Senhor, seja toda honra e toda glória. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Pai, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós, Senhor, sem as segundas chances que o Senhor tem nos dado todos os dias? Nós Te louvamos e Te glorificamos, ó Deus, por mais essa chance, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estar, ó Deus, junto em coinonia, em comunhão, adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque nós Te adoramos, Pai. Não há outro Deus na nossa vida, nunca houve e nunca haverá. Tu és, ó Deus, eternamente, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua compaixão. Obrigado pela graça do Senhor derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos curvamos diante da Tua graça. Nós nos curvamos, Senhor, diante do Senhor e Te glorificamos hoje para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Opa, esse está melhor. Que bom estarmos aqui nesta noite. Eu quero agradecer aqui de todo o meu coração as pessoas que estão nos acompanhando nas lives. Nós temos bastante pessoas de outros estados nos acompanhando e assistindo nossos cultos. Graças a Deus pela sua vida. Veja lá nosso canal no YouTube, acompanha lá as nossas pregações, o ensinamento de Deus na sua palavra, porque só a palavra de Deus, só Jesus pode nos libertar e nos para a vida eterna, amém? E eu quero, em nome de Jesus, meditar com os amados irmãos em uma palavra registrada no livro de Juízes. Todos nós sabemos que só há 3 coisas que é capaz de destruir o homem. 3 coisas que é capaz de destruir o homem. A primeira está registrada no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. A segunda está registrada no livro de Mateus 22 e 29. E a terceira no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. No livro de Oséias diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. No livro de Mateus, Jesus fala que nós só somos derrotados porque não conhece o Senhor nem o poder do Deus que nós servimos. Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus se afasta daqueles que detêm o conhecimento. Oséias diz que Deus rejeita aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Então você não ter conhecimento de Deus, rejeitar o conhecimento de Deus e desdenhar o conhecimento de Deus, você está fadado à derrota. Amém? Então toma posse dessa palavra. E eu quero mostrar para vocês nesse texto do livro de Juízes. Já ministrei essa palavra uma vez, eu quero deixá-la registrada. Algumas pessoas me fizeram alguns questionamentos. E eu quero falar algumas coisas que não falei da outra vez. Eu quero falar agora. E quero deixar isso registrado. Eu sei que é polêmico, um pouco polêmico o entendimento do que nós vamos falar agora. Mas a palavra de Deus, ela é quem nos traz libertação através do nome de Jesus. E eu acredito, irmãos, se você entender o que nós vamos ministrar nesta noite, você não vai ver Deus da forma que você vê nunca mais. Você vai começar a ver Deus em outra perspectiva maior,
em uma dimensão maior. E você nunca mais vai ver os seus problemas, as suas dificuldades da forma que você está vendo. Amém? Eu quero falar aos irmãos, se eu tivesse dar um título a essa mensagem, que eu não sei se seria esse título, eu ia pedir para vocês nessa noite tirar a visão do meio e colocar a sua visão no início e no final. Foi dito aqui na abertura que nosso Senhor, Ele é o alfa e o ômega, que quer dizer o princípio e o fim, o início e o fim. Amém? E eu quero mostrar na vida desse juiz chamado Sansão, escolhido por Deus, num determinado momento da vida do povo de Israel, para trazer libertação ao seu povo. Algo extraordinário, que eu quero que você traga isso para a sua vida, para você entender que o processo do meio, preste atenção, o processo da sua vida do meio, ele não é importante, irmãos. O importante é você conhecer o início. O que é o início, irmão? O início, irmão, é o propósito de Deus, é o chamado de Deus, é a promessa de Deus na sua vida. E o fim é o cumprimento dessas promessas. É a realização dessas promessas. E eu quero também tirar o foco da igreja. E nós temos falado muito sobre isso. O foco da igreja de Satanás, irmão. Se fala por demais de Satanás. Se fala demais do poder do inimigo. Olha como é interessante. O apóstolo Paulo foi um dos homens que escreveu a maioria dos livros da Nova Aliança. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo escreve 16 capítulos no livro de Romanos. 16 capítulos no livro de Romanos. Ensinando, irmãos. 15 capítulos falando de justificação pela fé. Falando de justificação pela graça. Falando de escatologia, de viver no Espírito, de mortificar o pecado, de liberdade para servir a Deus. 15 capítulos. Ele não cita uma vez o nome do inimigo. Só no capítulo 16, lá no final, no verso 20, ele cita o inimigo. E de uma forma, não dando ênfase ao seu poder, mas mostrando que ele é um derrotado através de Cristo na cruz do Calvário. Por isso ele diz assim, ó, em breve, o Deus da paz esmagará a cabeça de Satanás embaixo dos nossos pés. Presta atenção. Não é nós que vamos esmagar, como a gente vê por aí, brincadeiras, pessoas brincando nas coisas espirituais. Não é nós que vamos esmagar a cabeça de Satanás. É Deus que vai esmagar, é o príncipe da paz que vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Porque o poder no mundo espiritual é dele, é por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E tem algumas coisas, irmãos, erradas. Eu penso assim, sabe, quando a gente fica ouvindo algumas pregações, eu acho que tem algumas coisas erradas com os nossos discursos. E nós precisamos urgentemente mudar para a igreja caminhar em liberdade. Nós vivemos um evangelho pavoroso, apavorado, irmãos, com o mal, tudo é Satanás, tudo é perseguição do inimigo, e nós precisamos ter convicção que nós estamos inseridos em um processo que iniciou como alfa e ele vai terminar, porque Deus não falha, irmão, porque Deus não erra, porque Deus não mente, porque Deus, irmãos, jamais vai falhar nos seus projetos. Por isso que Apocalipse 22, verso 3 diz assim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Acabou, irmão, começa com ele e vai terminar com ele. Por que nós desistimos? Por que nós desanimamos? Desmotivamos na nossa caminhada? Porque de verdade nós não acreditamos que nós estamos inseridos em um processo. Será que acreditamos que ele tem o controle de tudo?
Será que de verdade nós acreditamos que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas? E que o povo de Deus, que contra o povo de Deus não há encantamento e também não há maldição? Será que nós acreditamos de verdade nisso? Precisamos acreditar urgentemente. Que em Cristo não há, irmãos, encantamento e não há maldição contra as nossas vidas. Porque nós somos guardados pelo sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que nós não enxergamos isso? Porque nós olhamos o processo do meio. A nossa vida como está, como nós estamos vivendo. E esquecemos da promessa e esquecemos do cumprimento da promessa nas nossas vidas. Irmãos, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. A justiça de Deus está em tudo e em todas as coisas. Ele é justo em seus caminhos, em todos os seus caminhos. A justiça de Deus é perene, irmãos. É inabalável. Como diz Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala no versículo, a partir do versículo 15. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas se Deus é justo e se Deus é bom, então por que tanto sofrimento? Que é a frase mais extraordinária que já inventaram por aí para questionar Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando alguém me faz essa pergunta, eu digo assim, você pode perguntar isso para mim. E eu posso perguntar para você, se Deus é bom, se Deus é justo, porque o mal existe na vida de algumas pessoas. Mas nós nunca podemos perguntar isso para Deus. Ouça, eu posso perguntar para você, você pode perguntar para mim, mas nós não podemos perguntar isso para Deus, porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. E a Bíblia diz assim, que tudo que Deus faz é o quê? Bom, perfeito e agradável. Por isso, irmão, nós acreditamos em milagre e não acreditamos no Deus do milagre. Por isso que nós colocamos as nossas expectativas nos milagres e não no Deus que habita dentro de nós, que pode realizar milagres através da nossa vida. Deus tem que ser o objeto principal da nossa fé. A nossa fé tem que ser canalizada, tem que partir da crença que Deus está habitando em nós e que nós somos templo do seu Espírito. E onde está o Espírito de Deus, a liberdade, onde está o Espírito de Deus, a transformação, onde o Espírito de Deus há milagre, há poder, há graça. Amém, irmãos? Então eu quero convidar você a tirar o foco das circunstâncias nessa noite e colocar nas promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero meditar com os irmãos no livro de Juízes, capítulo 13. O livro de Juízes é o 7º livro da antiga aliança. Se você contar os Pentateucos, que são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois vem o livro de Josué, depois vem o livro de Juízes. Depois do livro de Juízes, entra então o livro dos Reis. Mas eu quero falar desse juiz extraordinário. Você sabe que o livro de Juízes, Deus estabeleceu 12 juízes. Olha que coisa interessante. Por que Deus colocou o livro de Juízes registrado no seu livro sagrado? Por que tem o livro de Juízes? Irmão, se você ler o livro de Juízes, se você não ler com sabedoria, com os olhos de Deus, do Espírito de Deus, você fica escandalizado com as coisas que acontecem. Porque há uma interpretação errada naquilo que Deus coloca e nos projetos de Deus na vida do homem. Até hoje, nós usamos o nome dos ungidos de Deus registrado nesse livro sagrado de forma pejorativa e falamos deles de qualquer maneira. Como esse homem chamado Sansão. Quem nunca ouviu pregação sobre Sansão, sobre os pecados de Sansão, sobre as falhas de Sansão, sobre o fracasso de Sansão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sansão, nesse livro, pelo menos na minha Bíblia e nas outras 4 ou 5 que eu tenho lá de estudo, mostra que Sansão foi um dos homens
da antiga aliança, mais usada pelo poder do Espírito Santo, e que fez mais milagre no poder do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo. Quem são os juízes? Só para entendimento, para que os irmãos ampliem o conhecimento. A geração de juízes, irmão, durou 410 anos. E teve 12 juízes. Alguns estudiosos colocam também o profeta Samuel como também um juiz. O que aconteceu? Moisés, na sua legislação, na sua caminhada, ele fez discípulo. Ele fez um discípulo. Quem lembra do nome do discípulo de Moisés? Do sucessor de Moisés. Um homem chamado Josué. Moisés fez um discípulo, fez um sucessor chamado Josué. Josué viveu 110 anos e não fez nenhum sucessor, não fez nenhum discípulo para seguir a caminhada, para organizar, para dirigir o povo, para direcionar o povo. Aí o que acontece? 110 anos depois, Josué morre, o povo fica perdido, começa a ser influenciado e não influenciar os povos pagãos. Começou a cometer os mesmos pecados, a mesma idolatria, a mesma feitiçaria, começou nas prostituição, e todas as vezes que eles faziam isso, Deus levantava um juiz para libertar o povo, porque os inimigos, Deus levantava os inimigos, Deus fazia os inimigos se levantar e ter força, pegava e oprimia o seu povo, para que o seu povo se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para Deus. Aí Deus então levantava um juiz, como ele levantou Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom e Sansão. Levantou esse juiz, todos esses juízes foram levantados para trazer salvação e libertação ao povo de Israel. E não foi diferente com Sansão. Não foi diferente, Deus levantou Sansão. E com toda sinceridade, irmãos, essa foi um dos primeiros entendimentos que eu tive na Bíblia Sagrada, e eu fiquei maravilhado com esse entendimento. Eu já li isso aqui centenas de vezes, esse texto. E cada vez que eu leio, eu fico mais apaixonado. E é tremendo. E não tem ninguém, irmãos, que entende esse homem aqui, a manifestação desse homem, através do poder do Espírito Santo, que não fica apaixonado por ele. E eu quero acreditar que você não vai ficar só apaixonado com ele, mas pelo Deus que ungiu ele e que trouxe ele. Então, eu quero ler um texto com vocês. Na verdade, eu tinha separado para ler um versículo com os irmãos, que é o versículo 7 do capítulo 13 do livro de Juízes. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta ou acessar a sua Bíblia. Agora não pode nem falar Bíblia aberta, né? Que o povo agora carrega a Bíblia no celular. Mas acesse a sua Bíblia, acompanhe comigo. Depois eu quero que você lê pelo menos 60 vezes e para você entender e glorificar o nome do Senhor. E aí eu quero mostrar que a sua vida, que há um propósito na sua vida, como houve na vida desse homem aqui. Amém? Então, irmãos, eu quero ler esse texto e depois eu quero fazer uma explanação do comecinho para nós entendermos um pouco. Nós vamos ler Bíblia. Amém? Vamos ler um pouquinho da Bíblia. Você que está nos assistindo na live, corre lá, pega a sua Bíblia, traz para perto de você. Você vai ver alguma coisa hoje que você não vai ouvir, não está acostumado a ouvir. E se você não aprovar, ligue para mim, vamos conversar. Não me xingue, não fique bravo comigo, que eu estou falando aqui em nome de Jesus e eu creio que é a pura verdade. Então, diz assim o texto do versículo 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino, presta atenção, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Presta atenção, repita comigo assim. Porque o menino será nazireu, consagrado
a quem, irmãos? A Deus, desde o ventre materno, diga, desde o ventre materno, até o dia da sua, só aqui, só nesse texto, já é o suficiente, para quando nós abrirmos nossos lábios para falar mal desse homem, nós temos que ajoelhar e fazer pelo menos um jejum de 40 dias e 40 noites, e de joelho pedindo perdão a Deus para falar mal desse homem aqui, irmãos. Sabe qual que é a nossa dificuldade? É que nós aprendemos uma coisa no nosso cristianismo frouxo, opaco, sem vida. Nós damos mais ouvido a Satanás e aos homens do que a voz de Deus. Vou repetir. Nós damos mais ouvido à voz do inimigo e à voz dos homens do que a voz de Deus. Quem é que nunca ouviu uma pregação sobre Jacó de forma pejorativa? E há os grandes sábios que dizem por aí que Jacó é usurpador, enganador, mentiroso, que Jacó é isso, é aquilo, e fala coisas terríveis a respeito de Jacó. Aonde está isso na Bíblia? Em canto nenhum. Porque a minha Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 25 e 26, diz que Deus falou que ele é aquele que nasceu segurado no calcanhar. Ele não é usurpador. O usurpador, quem disse que ele era, foi o seu irmão chamado Esaú. Esaú foi rejeitado por Deus. Por que a palavra de Esaú tem que ser mais poderosa do que a palavra de Deus? Se Deus está dizendo que ele é, que o significado do nome dele, literalmente, é Yacom, que vem da palavra hebraico, aquele que, literalmente, aquele que segura pelo calcanhar. Essa palavra Jacó ou Jacob, derivado do latim, lacobus, tem o mesmo significado. Aquele que segura pelo calcanhar. Quem é que inventou que o nome de Jacó é outro nome? Um homem rejeitado por Deus. Aí nós damos ouvido para ele. Por isso que nós vemos pregações sobre esse homem chamado Sansão e esquecemos que Deus falou assim: ele é o meu nazireu. Sabe o que é um nazireu? Um escolhido, separado por Deus, para um propósito definido. E nós precisamos lembrar que agindo Deus, ninguém pode impedir. Então não tem propósito de Deus que falha não, irmãos. Não tem planos de Deus que falha. Não existe. O plano de Deus para a sua vida, para a vida de vocês, o plano de Deus para a sua vida que nos ouve, o projeto, o propósito de Deus para a sua vida, ele nunca vai falhar. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida medíocre, uma vida de derrotado, porque você está enxergando só o meio. Você esqueceu da promessa, você esqueceu do cumprimento da promessa. Você esqueceu do alfa e esqueceu do ômega. Esse é o nosso problema. E eu quero tirar você, para você não olhar para a sua dificuldade, para você não olhar para o seu problema, para você não olhar para aquilo que aos seus olhos parece uma derrota. Parece um fracasso, parece que não está dando certo. E deixa eu lembrar você, está dando certo sim. Pode ser que aos seus olhos não está, mas para os olhos de Deus está tudo conforme Ele planejou. Tudo conforme Ele planejou. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: tendo os filhos de Israel tornado fazer o que era mal perante o Senhor, este quem? Este quem? Este, o Senhor.
os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. É Deus que faz tudo. Posso dizer uma coisa que pode escandalizar você? Pastor, eu estou sendo oprimido. Pastor, eu estou vivendo uma vida desgraçada. Deixa eu dizer, foi Deus que fez isso. Não foi Satanás. Deus que te colocou na mão de Satanás para que você acorde, abra os seus olhos espirituais e veja que você será sucumbido para uma morte e uma morte eterna, para que você eleve os seus olhos para Deus, de onde vem o seu socorro, e busque socorro de Deus, e sai desse laço do inimigo, peça perdão a Deus, se arrependa, e venha de volta para Deus correndo. Eu não dou crédito para Satanás. Ele não tem crédito. Então aí Deus diz assim, ó, e havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era o quê? Estéril, ventre seco, não podia ter filho. Olha que coisa extraordinária, olha como Deus é tremendo, irmão. Teve que escolher uma velha do ventre seco, uma velha estéril, uma velha que não podia ter filho. E ele pega essa mulher. Você vai lendo o texto e você vai vendo. E ele pega essa mulher, o anjo do Senhor vai lá, se apresenta para essa mulher e diz, eu sei que você tem o ventre seco, eu sei que você é estéril, mas você vai dar luz a um filho. E ele dá as ordens. Aí no versículo 5 ele começa, porque tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, desde o seu ventre, e ele começará a livrar Israel do quê? Do poder dos filisteus, do poder do inimigo. Está aqui, esse aqui é Deus falando, isso aqui é o projeto de Deus. Aí lá no versículo 10, apressou-se, pois a mulher, e correndo, notificou ao seu marido e lhe disse, eis que apareceu aquele homem, que vieram a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a mulher, e tendo chegado, o homem lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu, sou eu. Veja a colocação na Bíblia, 2 pontos, e diz assim, eu sou. Quem é o eu sou? Então disse Manoá, quando se cumprirá essas tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebidas fortes beberás, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permita que eu prepare um cabrito para lhe oferecer como sacrifício. Eu vou lendo aqui meio por cima para os irmãos, depois vocês vão lendo que é fiel o que eu estou dizendo. E o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenha, eu não vou comer do seu pão, e se preparares um holocausto ao Senhor, o oferecerá, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o seu nome, para que, quando cumprir essas suas palavras, te honraremos? Respondeu-lhe o anjo, ele disse, por que me perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso? Quem é maravilhoso? Quem é conselheiro? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tomou, pois, Manoá um cabrito e então preparou lá o holocausto e fez. Então o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente e Manoá, sua mulher, estava observando. Aí lá no versículo 22 diz assim, e disse Manoá a sua mulher, certamente
morreremos porque nós vimos a Deus. Tremendo, isso aqui é de arrepiar, né? Agora, irmão, presta atenção. Que agora começa o processo de Sansão, da vida de Sansão. Versículo 24. Depois deu a mulher à luz a um filho e chamou ele de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Irmãos, vamos prestar atenção no que Deus está falando. Se Deus falar para você que te abençoou, irmão, que maldição vai te alcançar? E Deus o abençoou. Acabou, ponto final. Não tem mais chance. Não tem mais chance para o inimigo, irmãos. E Deus o abençoou. E aí, irmãos, tem outra coisa mais tremenda ainda. E o Espírito do Senhor passou a excitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estarol. O que é isso aqui? Na minha tradução diz excitar. Isso significa, começou a constranger, a impelir, a impulsionar, a direcionar Sansão para cumprir o projeto de Deus que ele determinou na vida de Sansão. Amém? Aí as pessoas falam assim, pastor, você não está falando isso aí, eu estou lembrando dos pecados de Sansão. Que Sansão foi leviano, que Sansão foi lá atrás da mulher lá dos filisteus. E que Sansão, em vez de procurar uma mulher para ele casar, como disse a mãe dele, e ele foi para lá. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos prestar atenção no que o Espírito diz. Sansão ficou apaixonado pela mulher dos filisteus. Amém? Mas pastor, ele já pisou na bola aí. Irmãos, é isso que nós não compreendemos. Que tudo vem do Senhor. Pastor, olha o que vocês estão falando. E ele tá pecando, pastor. Eu estou falando para você que tudo estava no controle de Deus. Eu estou abrindo os seus olhos para dizer para você que hoje você pode estar fora do caminho do Senhor, mas se você realmente tem uma promessa de Deus na sua vida, então preste atenção. Tudo que está acontecendo na sua vida está no comando e comando e na determinação de Deus. Deus está acompanhando todo o processo da sua vida. Você está enxergando o meio, você está enxergando o fracasso, mas Deus está dizendo, eu não enxergo o fracasso. Eu já fiz uma promessa, então, filho, eu estou te esperando aqui, filha, no final. Porque lá no alfa, eu te falei que você ia chegar aqui no final, então não importa se você vai fazer curvinha, se você vai cair, se você vai levantar, se você vai se prostrar, se você vai chorar, se você vai espernear, se você vai ser quase sucumbido à morte, se Satanás vai se andar com você, não interessa, o projeto começou lá, mas você vai chegar aqui no final. Porque eu sou o alfa e eu também sou o ômega. Então se eu te dei um projeto lá e eu falei para você que você ia chegar aqui, então você vai chegar. Irmão, você tem que entender isso. Eu não vou para o céu sozinho. Eu já falei aqui, vai ter que ir todo mundo para o céu. Amém? Chega lá, eu vou contar. Ah, não vai faltar ninguém. Amém? Então, irmãos, aí o que aconteceu? Nós pensamos igual os pais dele, que recebeu a promessa, mas esqueceu. Ela esqueceu, eles esqueceram. Aí ele chegou e falou assim, olha, mãe, capítulo 14, versículo 1. Desceu Sansão a Tina, tendo vindo uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, eu vi uma mulher, eita, devia ser uma mulher, e vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai ela para mim como esposa. Ele estava chonadão, ele estava apaixonado. E a mãe dele e o pai dele disse assim, porém, o seu pai e a sua mãe, versículo 3, porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher das filhas dos seus irmãos, ou entre todo o seu povo, para que vás e toma como esposa uma filha daqueles incircuncisos? Aí Sansão disse assim, disse a seu pai e a sua mãe, toma ela para mim, porque só dela me agrado.
Ele não estava cegão, irmão. Estava apaixonado. Não enxergava mais nada, só a mulher. Agora ouça o que Deus fala. Isso aqui envergonha qualquer pregador que trata esse homem de forma pejorativa. Presta atenção. Versículo 4. Mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. Isso o quê? Isso o quê, irmãos? O desejo de casar com a mulher do inimigo, do circunciso. Não sabia o seu pai e a sua mãe que isso vinha de Deus, vinha do Senhor. Pois esse quem? Deus, o Senhor, procurava ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O projeto de Deus, só para você entender, para ficar mais fácil. Isso aqui é muito doido, irmão. O homem apaixona porque ele não devia se apaixonar, né? E a Bíblia está dizendo que Deus fez ele apaixonar, sabe por quê? Para provocar uma rebelião, uma guerra santa lá, para que o homem comece a fazer a obra de Deus, a obra que Deus determinou para ele. Aí, para a gente ganhar um tempo aqui, então eu quero que você entenda uma coisa. A impetuosidade de Sansão não era para pecar. Eu estou falando isso para que ninguém não venha colocar palavras na minha boca que Deus estava excitando Sansão a pecar. A impetuosidade que o Espírito de Deus estava dando para Sansão não era para pecar. Era para fazer o cumprimento de uma promessa feita por Deus, que Deus queria o quê? Livrar o seu povo da mão dos seus inimigos, dos filisteus. Então, a impetuosidade de Sansão, ela vinha de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E nós podíamos entrar aqui nos detalhes de adultério, de um monte de coisa aqui, que na verdade é uma interpretação horrível em relação a isso. Isso é muito polêmico, e nós precisávamos pelo menos umas 5 horas para falar sobre isso, nós não vamos falar. Mas se você for ler no texto, você vai ver que tudo que aconteceu com Sansão dizia assim, ó. E o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou dele. Todos os milagres que ele vai fazendo. Ele vai fazendo um milagre atrás do outro. E vai falando assim, o Espírito do Senhor. Ele pega uma queixada de jumento e ele destrói lá com a queixada de jumento um montão de homens. Ele destrói 1000 homens com a queixada de jumento. E a Bíblia diz que ele teve sede, ele desfaleceu porque ele teve sede. Ele disse, Senhor, por acaso eu vou perecer nesse lugar? Depois de uma batalha dessa, aí o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dele saiu água, tendo Sansão bebido até saciar sua sede. Olha como Deus acompanhava esse homem. Aí, pastor, aí entra a vida de Dalila. Como é que o senhor explica isso da vida de Dalila? Eu não, a Bíblia explica que tudo isso fazia parte de um projeto de Deus. Olha como esse homem é extraordinário. Irmão, olha como esse homem é extraordinário. Um dia eu orei, eu fui pregar numa igreja e eu orei assim, Senhor, me usa como o Senhor usou Sansão. Irmão, eu provoquei um rebuliço santo. Quando eu desci, algumas pessoas me procurou e falou, pastor, que conversa é essa, pastor? O homem era um adúltero. O homem era leviano, pastor. Só que aquele Deus te usa como usou Sansão. E eu fiquei olhando assim na sua cabeça, filho. Não falei nada, mas na cabeça dele era exatamente assim que todo mundo pensa. Então entrou uma mulher chamada Dalila no caminho de Sansão. Vamos resumir aqui. Nem vou falar da beleza dela, mas ela devia ser uma mulher extraordinária, né? Porque era uma mulher que era usada para programas, para outras coisas, mas ela devia ser uma mulher bela, porque era muito cobiçada por todas as autoridades naquela época. E puseram ela no caminho de Sansão, e aí ela tenta Sansão uma vez, tenta Sansão 2 vezes, tenta Sansão 3 vezes, e nós conhecemos o texto, até os nossos filhinhos, netinhos já sabem da história de Sansão, e vai tentando, até que na 4ª vez, aqui tem um texto que deixa, assim, bastante pregadores empolgados, e eu gosto de ver essa empolgação, e eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia dele.
Aí, no versículo 17, 15 do capítulo 16, diz assim. Diz assim. Então, ela lhe disse: como dizes que tu me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste de que consiste a sua grande força. Olha o texto, do versículo 16. E diz assim: e importunando ela todos os dias, com as suas palavras, molestando-o, apoderou-se da sua alma, da alma dele, uma impaciência de matar. Irmãos, ele sentiu desejo de morte. Tamanha foi a pressão, a opressão daquela mulher na vida dele. Aí lá no versículo 20, tem um texto que ele destrói os argumentos, eu quero trazer aqui para vocês entenderem. E disse ela, ele declara para ela, ele se sentiu tão constrangido, que ele não teve força. E aí, no versículo 20 diz assim, e ela cortou o cabelo dele lá, no versículo 17, 18, e aí, no versículo 20 ela diz assim, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo, sairei ainda esta vez, como dantes, porque das outras vezes aconteceu, e me livrarei, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Aí aqui o pessoal não brinca, porque Deus tira o seu espírito. Não brinca, porque Deus tira o espírito. Mas Deus não tirou o espírito dele aqui. Deus tirou o espírito dele lá no versículo 16. Presta atenção. Quando ele foi apoderado de uma aflição de morte. Sabe o que eu vejo aqui? Vê se ele não enxerga como eu. O homem era tão tremendo que ele estava quase morrendo, sendo atormentado, mas não entregava o segredo. Aí Deus olhou e falou assim, tira o espírito dele. Tira o espírito dele para que ele confesse, para que ele se entregue. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém que tem o Espírito de Deus, ninguém que tem o Espírito de Deus fica subjugado diante do inimigo. Ninguém que tem o Espírito de Deus é escravo do inimigo. Ninguém que tem o Espírito de Deus se submete ao inimigo. E Deus disse, tira o Espírito dele. E Deus tira o Espírito. E ele entregou. E ele foi para uma moinha, foi rodar uma moinha, o seu cabelo cresceu, e aí as pessoas chamaram ele. Aí no versículo, lá no versículo 24, vendo o povo com letra minúscula, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, que destruía a nossa terra, que multiplicava os nossos corpos. Deus aqui é Deus de minúsculo, não é Deus que entregou aqui. Eles estão falando que o Deus deles deu sanção para eles. Irmãos, e eles começaram a zombar de sanção. E eles disseram assim, ó, alegrando eles, o coração disse, mandai vir Sansão, para que nós nos divertimos com ele. Eles estavam zombando de quem aqui? Ninguém zomba do ungido de Deus. Ninguém brinca com o ungido de Deus. Ninguém faz pilherinha com o ungido de Deus. E eu não estou dizendo aqui ungido de Deus é o pastor fulano de tal, A ou B. Eu estou dizendo que todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós somos ungidos de Deus, somos sacerdotes santos, através do sangue precioso de Jesus Cristo. Então somos ungidos de Deus. Aleluias! Aí olha só para você vibrar comigo e se alegrar comigo. Esse aqui é o melhor presente de aniversário que Deus pode me dar, deixar ministrar essa palavra aqui. Eu falei, Senhor, me dá um presente. Ele falou, então ministra lá aquela palavra que você fica apaixonadão por ela. Aí eu vim aqui, irmãos.
Olha o versículo 27. Ora, a casa estava cheia. Agora presta atenção. Agora vem o ômega, irmão. O meio não era nada para Deus, sim ou não? Agora observa, o versículo 27 do capítulo 16, observa. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão o divertia. Presta atenção. Todo principado, toda potestade, todo inimigo do povo de Deus, Deus reuniu num lugar só. Levaram esse homem para lá, e nós já conhecemos a história, levaram ele para lá, e ele pede para ficar em uma das colunas do templo. E ele ora ao Senhor, e disse, Senhor, me dá mais uma chance. E Deus é o Deus das segundas chances. Amém? Nós estamos aqui porque acordamos hoje de manhã e Deus falou assim, tem mais uma chance. Vê se você não seja a mesma pessoa que você foi ontem, seja melhor um pouquinho hoje. E hoje nós temos essa segunda chance e nós queremos ser melhor para Deus hoje, amanhã melhor e amanhã melhor, é de glória em glória que nós vamos alcançando a vitória. Aí olha como termina o texto para você ver que o propósito de Deus se cumpriu exatamente como Deus planejou. E vai cumprir na sua vida e vai cumprir na minha vida. Aí o texto termina assim, ó. E foram mais os mortos e foram mais os que matou em sua morte do que matara em sua vida. Ele aniquilou. Morreu junto, porque era o propósito de Deus, era um separado por um propósito definitivo, tinha que morrer. Tinha que morrer. Aí você fala assim, pastor, acabou aí. Não acabou não, irmão. Aí o Espírito Santo sabe faz o quê? Para mostrar que Deus é Deus e que Deus honra o seu propósito na vida de todos nós, todo aquele que ele promete, que é separado, que é nazireu dele. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Lá nos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11. E nós já estamos terminando. Vamos terminar certinho no horário. Graças a Deus. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 11. O texto fala sobre os heróis da fé. Olha como é lindo isso aqui. Ó. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes para acolher com paz, porque acolheu com paz os espias. Agora presta atenção. E que mais direi? Olha que coisa tremenda. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de quem mais, irmão? De Sansão, de Jefté, de Davi. Olha, ele está no meio dos homens, irmãos, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. E o texto começa a dizer sobre as mulheres que receberam a ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. E o texto vai falando, e o texto vai falando coisas extraordinárias a respeito desses homens. Aleluias! Então presta atenção no que eu vou dizer. Eu finalizo essa mensagem dizendo uma coisa para você. Em nome de Cristo Jesus. Fuja daquilo que desagrade a Deus. Fuja. Pastor, não é fácil. Se fosse fácil, Deus não tinha te trazido aqui, Deus não tinha colocado você para ouvir uma mensagem como essa. Porque Deus quer te dar livramento, Deus está trazendo uma palavra de livramento, Deus está querendo tirar você desse caos que você vive, desse estresse que você vive,
dessa vida de angústia, de aflição, sem alegria e sem felicidade, para te dar uma vida de paz, de alegria e uma vida eterna. Deus está mostrando para você assim, olha, filho, filha, eu tenho um projeto. E esse projeto começou antes de você ser gerado no ventre da sua madre. Começou no céu. Nós não nascemos daqui, nós não somos daqui, irmãos. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Você está aqui com um propósito. Descubra o seu propósito para você não ser um inútil, um servo inútil. Descubra o seu propósito e faça com que o seu propósito se realize para que o nome do seu Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida. Então, todos nós temos um propósito de Deus. Você tem um propósito de Deus. Então, querido, lembre-se, esse momento do meio que você está vivendo vai passar. Pastor, mas está doendo demais. Vai passar. Pastor, é tribuloso demais. Pastor, é um cai e levanta. Vai passar. Não perca a esperança. Creia naquele que te fez promessa. Que ele te dará a vitória para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos estar orando. Enquanto as irmãs vão estar adorando ao Senhor, o Espírito Santo está nos dando uma oportunidade, querido. Uma oportunidade de nos acertar definitivamente com Deus. Para de cochear em dois pensamentos. Para com isso. Não vale a pena. Oh, como é maravilhoso servir ao Senhor. Oh, como é maravilhoso servir ao Senhor. Fale com Deus. Coloque as suas mazelas diante do altar do Senhor. Coloque. Coloque por inteiro. Sem reserva. Mude a sua vida. Mude a sua história. Deixa Deus realizar, sem angústia e sem sofrimento, os propósitos dele na sua vida. Deixa. Não espera ele te colocar na mão do inimigo. Não espere ele te colocar na mão do inimigo. Não espere. Pai, eu coloco essas vidas que estão curvadas diante do Senhor. Eu coloco elas, Senhor. Ó Deus, nas tuas mãos santas. Com um pedido especial, Pai. E eu me coloco entre elas, Senhor. Que cumpra em nós os seus propósitos. Que venha a nós o teu reino. 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 E que venha a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nós nos prostramos. Nós colocamos diante de Ti as nossas mazelas, nossos pecados contumazes. Nós colocamos, derramamos a nossa vida diante de Ti. Socorre-nos, Espírito Santo. Socorre-nos, Espírito Santo. Intercede por nós, Senhor, com gemido inexprimível. Socorre-nos, Senhor, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um amém? Diga para Jesus, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, o meu corpo, a minha alma e meu espírito. Faça, Senhor, a Tua vontade na minha vida.
Você pode adorar o Senhor com essa canção. Pode fazer dessa canção a sua oração. Fale com Deus. Adore Ele. A glória de Deus. Vamos adorar o Senhor. Adore a Ele. Aleluia, Jesus. Adore, adore. Adore, adore. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és aquele que tem a chave, Senhor. É teu todo o poder no céu e na terra. Não há outro poder, Senhor, além do teu. Não há concorrência para o seu trono, não há, Senhor. Nunca houve, nunca haverá. Tu és Deus desde as eternidades, Senhor. E será Deus até o fim. Ó Maranata, venha, Senhor Jesus. Visita o teu povo, Senhor. Visita, Espírito Santo, o teu povo, Senhor. E manifesta a tua graça. Louve, igreja. Redentora sobre a vida de cada um deles, Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do doce e amado Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vê lá o que você vai arrumar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Nós possamos um dia ficar de cabelo branco assim, como diz o salmista Davi: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. E que Deus possa estar multiplicando na vida do pastor muito mais primaveras. Nós sabemos quantos anos ele tem, nunca contou para nós, é um segredo, mas eu espero que ele viva aí 120 anos a mais, né? E que nós possamos alcançar essa bênção, porque Deus acrescenta as bênçãos sem dores na nossa vida, amém? Então vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, a vida do teu servo,
Apresentamos, ó Pai, assim como ele, ó Pai, começou a trilhar essa caminhada na Tua presença, que o Senhor possa, Deus, acrescentar a cada dia mais, ó Pai, na vida dele, que o Senhor possa, meu Deus, prosperar, ó Pai, muito mais, Senhor, do que o Senhor já tem prosperado, que o Senhor possa dar mais sabedoria, assim como o Senhor tem dado, que o Senhor possa capacitar, Senhor, dar vigor, para que ele possa, Deus, caminhar, ó Pai, uma caminhada, ó Pai, muito maior do que a que ele já tem caminhado. Deus, em nome de Jesus, que nesse dia, não só no dia de hoje, o Senhor possa abençoar a vida dele, mas todos os dias, ó Deus, da vida dele, o Senhor possa estar com ele, ó Pai, abençoando, tirando todo o cansaço, toda a dor, revigorando, ó Pai, para que ele possa ser como uma criança, ó Pai, diante da Tua presença, tendo alegria e prazer e gozo de estar te servindo, meu Deus, como ele tem tido, ó Pai, em te servir até o dia de hoje, mas que o Senhor ensina ele, ó Pai, a andar continuamente mais, como o Senhor tem andado, ó Pai, tem ensinado ele a andar. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida do pastor, não só nesse dia de hoje, não só no dia do seu aniversário, mas todos os dias, ó Pai, da vida dele, em nome de Jesus. Vamos cantar os parabéns para ele nessa noite. Nessa data querida, muita felicidade, Muitos anos de vida, parabéns pra para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Jesus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno servir. Aleluias. Obrigado.